Alô, meus amigos do Brasil, um grande abraço. Você que navega no app da Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil, ou você que está aqui pelo nosso canal do YouTube, ou pela Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. Boletim da Bola ao vivo, das 9 às 10. Depois fica disponível para as emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. Esse Boletim da Bola está sendo reprisado em 1004 web rádios. Bem, Boletim da Bola, você sabe, ao vivo, presentão da RDP Petróleo, a marca da confiança. New Móveis planejados no Campolim e no Iguatemi. Tequali, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil, o app da Rádio Futebol, foi criado pela Virtus. Nós estamos em todas as plataformas. Vídeos geolocalizados, o mundo te vê num clique, no máximo em 2. Em nome também do Banco BV, os maiores feirões e seminovos pelo Brasil de carros, só no BV. Splash Baig, loja de piscina em Sorocaba, a maior do estado da Splash está em Sorocaba e fica no Campolim. E em nome também da 4Play Arena Sports, o maior complexo esportivo fica em Sorocaba. Para bater aquela bolinha, Campo Society, tem também quadra de areia, enfim, tudo para você passar aí momentos agradáveis com seus amigos e também com a família. Bem, na abertura do programa tem sempre o Giro pelo Brasil, para saber o que os portais estão falando do seu time. Giro pelo Brasil. Do planeta Futebol. E você gosta de ouvir. Chapas Duarte. Pois é, sou eu. Com Luca e Everton no time, a Ponte pega o CRB. Guarani prepara anúncio de trio estrangeiro. E troca também o preparador de goleiros. Titular Rodrigo Ferreira pode anunciar cláusula que obriga o Grêmio a comprar seus direitos. Cruzeiro e Ronaldo. CEO comenta. Ele abre muitas portas e dá credibilidade aos negócios. Com gol de Nicão, o São Paulo vence o Ceará e abre vantagem nas quartas de final. O São Paulo jogou ontem pela Sul-Americana. Santos fecha com Luan e tenta Gabriel Carabarral. Dos Argentinos Júniors. Com o Mineirão lotado, o Atlético de Minas abre 2-0 para cima do Palmeiras. Aí, no finalzinho, nos acréscimos, o Verdão empata. O William faz tratamento e o Corinthians espera a volta do meia, já contra o Flamengo. Mas antes disso, o Timão tem um Avaí pela frente. Curitiba está próximo de contratar zagueiro da seleção venezuelana, Joe Chancellor. Onde estava? Hein? Na Polônia. É o mata-mata. O Atlético do Paraná recebe Estudiantes na Arena da Baixada. O jogo é válido pelas oitavas de final da Libertadores. O vencedor do confronto espera Atlético Mineiro ou Palmeiras. Procuradoria do STJD denuncia Piazon e mais 5 jogadores por confusão no jogo Botafogo e Internacional. Esses alguns dos destaques que eu vi por aí, os portais esportivos pelo Brasil. Eu trouxe aqui na abertura do nosso Boletim da Bola. Você sabe, ao vivo das 9 às 10 e depois reprise nas 24 horas do app mais interativo do Brasil. Nós temos os convidados e, claro, também ele da Rádio CWB News, o nosso querido Capitão Hidalgo, o pentacampeão paranaense. Pois é, Capitão Hidalgo está chegando aqui também para a abertura do programa, para falar, claro, de muita coisa. Esses destaques aqui, alguma coisa te chamou a atenção, Hidalgo? Um abraço, Hidalgo, está em Curitiba, no Paraná, e participa aqui do nosso Boletim da Bola. Tudo bem, Hidalgo? Na verdade, muita coisa soma, né? Mas um grande abraço para você, o nosso querido Arthur Bernardes e também o Gilberto. Claro que nós temos aí esse espaço, além das tuas manchetes, o espaço do jogo de ontem. O que chama atenção, Jarbas, fora o que vimos ontem, dos 95 minutos, chama atenção
é a volta do sentimento do torcedor brasileiro. Eu não sei se pela questão da pandemia ou porque se nota de outra maneira, e eu gosto muito quando o torcedor está voltado para a sua equipe, e nós estamos vendo nessas quartas de final, nessa Libertadores da América, uma coisa espetacular da torcida, o público no estádio, o chamamento para esses jogos. Vimos um Corinthians Corinthians e Flamengo ontem, Palmeiras jogando em Minas Gerais. Isso chama atenção. O próprio Brasileirão está trazendo um grande público aos estádios e, na forma que eu estou dizendo, não tenho notado de forma significativa também assuntos sobre a Copa do Mundo. Me dá a impressão que a Copa do Mundo vai ser jogada em Marte. Ninguém quer saber de nada a respeito. Ah, não está, mas está longe. Está não, está perto. É que ninguém mais está querendo saber, a não ser voltado àquilo que está vendo o torcedor do Corinthians, do Flamengo, ontem do Palmeiras, que teve um grande número lá, torcida. O Flamengo, se desse 10 mil, estariam 10 mil torcedores da ANEL. E se derem 10 mil corintianos, nós vamos ter o segundo jogo. Então, muito bom isso. É um valor que eu coloco como positivo do retorno da alegria do torcedor. Se o futebol ele ainda não está a caráter, o futebol ainda não está mostrando o verdadeiro, que sempre foi a verdadeira maneira de se jogar, mas pelo menos os espetáculos estão muito bons e principalmente pela ideia de uma aplicação de jogo. Se taticamente, que nem o jogo de ontem, depois eu queria ouvir o Arthur e também o Gilberto a respeito, o primeiro tempo, desde a saída no trilhar do apito, eu vi o Hulk correndo atrás, que o Palmeiras devolveu a bola o jogador devolveu a bola para o Gomes para ele arrebentar lá para frente. O Hulk já saiu correndo para tentar tirar essa faixa de terreno do Gomes. E assim foi o primeiro tempo. Não dava para pensar. Gostei da arbitragem, gostei, não tem frescura. Não deu, caía, continua. O argentino apitou maravilhosamente bem e olha que não seria fácil um outro árbitro brasileiro. Então, nada conspirou, a não ser o Cuca no vestiário dizer, marcar pressão. É marcar pressão, não deixa ele jogar, senão estoura uma bola comprida aqui no ataque. É aquela conversa. E o time do Galo me deu a impressão, passou uma ligeira impressão, que chegou um pouco mais da intermediária ao gol do goleiro Everton do que o próprio Palmeiras, que ainda não tinha estabelecido como jogar à frente. Estava mais batalhando, a forma de também jogar não foi tão diferente do Cuca, mas os jogadores do Galo, na necessidade, naquela vontade de ganhar, a volta do Cuca, o estádio, chamou a atenção. Terminado o primeiro tempo, 1-0, e nós tivemos dois lances que poderia estragar com o jogo. O gol que o Palmeiras fez, naquele cruzamento lá da ponta, com o lateral fazendo o gol no rebote do goleiro da equipe do Galo. Olha, se fosse sem VAR, tinha que dar o gol. Não dava para... Se você é olho nu assim, você não viria, olha, não conseguiria ver como eu achei que estava errado o bandeirinha dar o impedimento, mas foi no VAR, a gente viu que tinha uma coisinha diferente. Salvou o espetáculo. Se não foi verdadeiro o lance, salvou. E o gol do Hulk de pênalti, tá certo que o Marcos Rocha, ele foi infantil naquele lance, derrubar o cara dentro da grande área, foi pênalti, nada a dizer. E o árbitro contundente, porque foram faltas, mas de pegada mesmo. Vem o segundo tempo, e eu dizia assim, olha, o segundo tempo vai dar pra gente ver mais futebol, porque a aplicação já diminui, o espaço já é maior e vai se pensar mais futebol. Aí saiu o segundo gol, a bola bateu lá no Murilo, tentou tirar o pé, 2-0, o mundo do torcedor veio abaixo. Cabe a nós, né, por experiência, falar o quê? Agora o Palmeiras vai ter que juntar os cacos e ver como vai jogar. E deu no que deu, vocês já sabem tudo. Aí foi crescendo a ponto de, sem o Rafael Veiga, que saiu contundido mais uma vez,
mas com a extraordinária capacidade do Scarpa, que está jogando uma enormidade. Verdade. Assim, o Arrascaeta, são jogadores, hein, ali do meio, hein? São jogadores ali do meio, Everton. Todos jogadores que saem um pouquinho para a direita, mas são jogadores característicos do meio. E o Palmeiras sai de um momento que seria triste para o torcedor, perdia por 2-0. Jamais poderia imaginar, fica a flor da pele, né? O torcedor nervoso, que chegaria tanto, e chega nesse momento o Palmeiras, ao empatar, vai chegar com moral no jogo em casa, e o Galo, que tinha vitória, ficou sem a vitória, e agora vai ter que correr atrás de uma coisa que poderia estar à sua mão. Então tem muita coisa para a gente dizer, mas eu inicio para valorizar o futebol brasileiro e principalmente pela torcida, os torcedores que estão voltando aos estádios, viu, Jarbas? Muito bem, é verdade, capitão. Você falou da seleção brasileira, eu dei uma rápida passada aqui para ver se achava alguma informação. O que tem acontecido na seleção brasileira é extracampo apenas. Apenas isso que a gente encontra da seleção brasileira. E a gente pode comentar durante o programa. Arthur Benates, o Hidalgo está em Curitiba, o Arthur Benates está no Rio de Janeiro. O Arthur está com certeza querendo falar também do jogo, mas você sempre traz um assunto diferenciado aqui no nosso programa que a gente não ouve por aí, pela experiência que você tem, né, Arthur? Um abraço para você. Um abraço. Um grande abraço, Giba, capitão, é você, Jarbas, e a todos os nossos internautas. Bom, parabenizá-los pelo trabalho de ontem, né, que foi realmente bombou de novo. Vocês estão danados com esse negócio, tem que aprender com vocês. Me diz aí qual é o segredo, porque o nosso internauta não para de ouvir, rapaz. Verdade. Impressionante. Foi muito legal. Não, mas sabe o que é, Arthur? Esse número de ontem, só para você ter uma ideia, estava de novo na Cabo, né? A transmissão, eu não sei, o torcedor, caramba, ele tem que investir muito dinheiro para poder ver o time dele, cara. Eu acho uma sacanagem o cara gostar de futebol. A única atividade, né, de recreio que o cara tem, ele tem que pagar para ver, até para assistir na televisão o jogo. Eu acho uma sacanagem isso, Arthur. E por isso que o aplicativo tem esse valor total aí, né? Não, eu concordo com você que o futebol é o desporto mais popular. De popular não tem nada. Popular só porque todo mundo gosta. Mas financeiramente todo mundo quer estar lá dentro. O que será? Que é pobre? Não. Porque rola dinheiro, tem uma série de negócios ali. Mas com relação ao jogo, eu costumo dizer que o meio-campo é a zona de inteligência. Eu e todas as pessoas que trabalham com futebol sabem que o meio de campo é zona de inteligência. Eu quero fazer um comparativo do jogo do Corinthians e Flamengo, que ainda está um pouco vivo na minha cabeça, e o jogo de ontem. Esses dois jogos aqui fizeram nuances diferentes. Por exemplo, nós vimos o Giba comentando sobre o futebol antigo entre Corinthians e Flamengo. Voltou aquele futebol naquele jogo, onde o meio-campo teve uma articulação genial, tanto do Everton Ribeiro como do Arrascaeta. Então, esses dois personagens, como já citou aqui o capitão com muita propriedade sobre o Gustavo Scarpa, é um terceiro personagem. E de onde nascem esses personagens? De onde o Giba veio, do meio. Eu joguei no meio, não fui um craque, não fui conhecido, tudo bem. Mas a vivência dentro do campo nos dá sabedoria para quando você comentar alguns detalhes, você tem uma margem de acerto muito maior, erra menos. Então, essas três peças que eu citei aqui, o Scarpa, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, tem outros também que não vem na minha cabeça nesse momento, mas é a alma do negócio, é a criatividade, é a bola parada, é a falta bem batida, é uma jogada bem pensada, uma bola em movimento, que ele faz qualquer movimento, finaliza. Tanto é que no jogo de ontem, todos os jogos, todos os gols, o Gustavo Scarpa esteve participando, inclusive aquela bola que o gol foi anulado do Palmeiras, o cruzamento foi ele que fez, se eu não estou equivocado, com a perna direita. Então, ele participou no escanteio, que saiu o gol, e a bola, e teve uma falta também, que ele bateu no primeiro tempo, muito bem batido, que o goleiro, a bola foi no meio. Então você vê que, como é que é importante você alimentar o número 8, o número 10 de antigamente. Quando eles aparecem no jogo, o jogo é outro. E o jogo de ontem, comparado com o do Corinthians, em termos de beleza, não teve a mesma plasticidade, mas teve competitividade, como o capitão Hidalgo falou. As duas equipes
entraram no início do jogo, o Atlético estava fogoso em excesso. E a arbitragem foi perfeita, como disse também o capitão. A arbitragem foi muito boa, o Bandeira lá de cima da tela, perfeito também, que ele deu o impedimento, e como disse também o capitão, se não fosse o VAR, era muito difícil. Agora o olho do cara lá é bom. Verdade. Então, assim, tem tanto detalhe que acontece ali no meio campo, que eu sempre digo o seguinte: o meio campo, se ele for muito bem articulado, jogadores inteligentes, com boa velocidade, porque hoje não é só ter a qualidade, tem que ter qualidade, mas tem que ter velocidade, tem que ter recomposição, tem que ter ida e volta muito rápida. Os segundos são contados no momento do treinamento para que ele possa fazer aquela função de apoio e de retorno rápido, como é a pressão alta e a pressão baixa. Então, todos esses aspectos, eu costumo dizer o seguinte: o coração do futebol chama-se meio campo, e a parte cerebral dos caras que obedece a uma ideia de jogo que foi implantada pela comissão técnica, liderada pelo treinador. Muito bem, está chegando também o nosso querido Gilberto Costa. Você viu que o Arthur está no Rio, o nosso querido Hidalgo em Curitiba, eu em Sorocaba, base do futebol ao vivo, e o Giba está em Santos, na Baixada. Você sabe que às vezes eu fico pensando, Gilberto, o que o Hulk está reclamando em cada falta, em cada tombo que ele leva, eu acho que é uma estratégia do cara, porque quando ele cai e ele reclama, o foco vai para cima dele e muda o posicionamento dos companheiros. É absurdo isso que eu tô falando, Giba? Um abraço para você, cara. Um abraço a todos, capitão Hidalgo, Arthur, a você, Jarbas, aos internautas. Então, é um lance. Uma vez aqui o capitão Hidalgo levantou essa bola junto com o Arthur, e eu ia falar isso. Ele chegou da Europa como europeu. Hoje ele já pegou o padrão Brasil. Todo jogo, toda falta, toda lance, ele vai para cima do árbitro, vai para cima do Bandeira. Acho que ele já pegou o padrão Brasil, né? Fica reclamando. E quando ele reclama, lógico, ele pode tirar até esse foco, igual você falou, que o jogo para, todo mundo se posiciona. Mas para ele reaver de novo o futebol que ele estava jogando, ele demora de 5 a 10 minutos para entrar na partida de novo. Isso demora. E com esse tempo, ele perde muito tempo. Tu pode ver que ele já não está mais com aquela explosão. Ele parece que ele está dando... Onde a bola sobrou, o cara chutou no segundo tempo, ele se preocupou em dar uma trombada no cara para depois ir na bola, até ele escorregou. Ele está se preocupando, ele virou padrão Brasil, ficar reclamando de tudo. E você vê que ontem até o treinador do Palmeiras estava sossegado, porque ali parece que ele está vendo um hábito argentino, não um brasileiro, onde ele possa subir e montar, como a gente falava na época, montou no juiz, montou no árbitro, montou no bandeirinha. Então, mas foi um jogo atípico de Palmeiras e Atlético, um jogo onde foi muito mais de vontade. O Atlético se preocupou em jogando em casa, partir para cima do Palmeiras e definir a partida, tanto no primeiro tempo quanto no começo do segundo tempo, e teve. E o Palmeiras, ao longo do jogo, foi fazendo o jogo que o Palmeiras colocando o seu futebol em cima do Atlético, e eu vejo que ele sai com mais moral, porque, como eu falei, o Atlético saiu como derrotado pelo futebol que jogou e pelo resultado que não conseguiu. E o Palmeiras, pelo resultado que conseguiu, levando para dentro de casa o próximo jogo, um resultado adverso contra um time que tem bons jogadores, excelentes jogadores, e sair do 0-2 para 2-2, chega com mais moral para a segunda partida. Eu citei aqui na abertura, Hidalgo, citei, claro, essa ideia aí de que o jogador reclama, porque o Hulk cai sozinho e reclama. E existe também essa tática usada por alguns jogadores, principalmente os destaques. O Giba falou, ele demorou 5, 7 minutos para entrar no jogo, até fiquei preocupado, falei, será que eu não tô narrando errado? Não falei o nome do Hulk com 7 minutos? Acho que por aí que eu vou falar o nome do jogador. Tem cara que não toca na bola, mas joga. A movimentação é importante no jogo, né, Hidalgo? Dependendo de alguns momentos. Falamos já durante a semana, outros dias, o Hulk
louco para ir para a seleção brasileira, ele tinha uma grande parte da imprensa e ele vinha jogando para isso. Estava fazendo gols, era um jogador de muito empenho. Aliás, ele é um jogador de muito empenho, não tem lá grande técnica, mas tem força, mas uma força brutal, né? Ele bobeou, ele faz mesmo a jogada, tem um chute de fora da área espetacular também, mas eu não sei se isso atrapalhou a sua condução pelas reclamações e toda hora cai naquela antipatia de encher o saco do árbitro, do bandeirinha e atrapalhar a partida no seu todo. Chamando a atenção só por isso, ele não vai à seleção. Acho que ele começou a perder já espaço, primeiro por isso também, por suas atitudes. E de uma outra forma, já não é o grande jogador. Não sei se o esquema tático do ex-técnico turco, que veio não sei de onde aí para dirigir o Galo, se isso não prejudicou. E agora o Cuca vai ter que dar a ele uma condição para ele jogar. É um momento diferente também para o Galo e para ele, Cuca, porque está entrando no time o Ademir, que é um jogador de toque de bola, sabe jogar. Aqueles jogadores que estavam muito bem na temporada passada andaram caindo muito de produção. A equipe do Galo, ela já não dá aquela estabilidade que jogava com tranquilidade o ano passado, mostrava, tinha a sua aplicação, mas tinha muito mais conduta técnica e na individualidade, e hoje, com esse técnico que estava aí, agora o Cuca vai ter um cenário totalmente diferente, é um time muito mais de briga do que de técnica, e aí o Hulk, como nós estamos falando, é o personagem dessa conversa, ele foi caindo e caiu, e dificilmente agora sim, nesses jogos que nós estamos vendo, será convocado para a seleção brasileira, viu, Jairo? Muito bem, Hidalgo. A gente falou, portanto, do jogo de ontem. Fim de semana tem mais bola rolando, tem os jogos da volta. O Arthur quer tocar num assunto. Depois eu quero falar também sobre o que o Ronaldo tem feito pelo Cruzeiro, né? O senhor até fez um comentário que ter esse cara como comandante dos negócios abre portas. Diga lá, Arthur. Não, desculpa interrompê-lo. Imagina, tamo junto. Só para concluir o raciocínio do capitão, que é... Eu vejo assim, você vê como é que muda o cenário a cada dia, né? Cada jogo muda o cenário. O Jorge Jesus esteve para vir pro Flamengo, esteve aqui no Carnaval, não tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando, mas é só um comparativo. E ele tentou, né, deu um prazo de 20 dias para o Flamengo se decidir com uma pessoa no cargo, um português também. E aí eu disse aqui o seguinte, como muita gente sabe disso, que ele não faria o mesmo trabalho que ele fez. É outra época, é outro momento, muda tudo. E o Cuca voltou num momento delicado. E isso, se ele não tiver êxito na Libertadores, as pessoas vão criticá-lo. As pessoas vão colocá-lo na parede. Se ele não tiver êxito no Brasileiro, ele vai acabar saindo, danifica a imagem. Nós comentamos isso aqui ontem, se eu não estou equivocado, foi ontem. Então, as decisões que os treinadores tomam na sua carreira, eu digo porque eu já cometi erros também, por isso é importante, eu sempre digo, ter um cargo de diretor técnico que tem que estar entre a comissão e a diretoria para vislumbrar todos esses pontos, não só a conexão laboratorial de fisiologia, de biomecânico, da área médica, da área psíquica, psicológica, etc. Não só isso, mas ter um entendimento de que se você danificar a cabeça do comandante, fatalmente o atleta vai perceber e vai diminuir o ritmo, vai mudar o foco, vai se desinteressar. E o custo é muito alto, porque o investimento é muito alto nesse patamar que nós estamos falando de Atlético, Corinthians, esses clubes grandes, Flamengo, etc. Então, essas decisões, elas têm que ser a decisão individual do treinador, e quando você escolhe, você opta por trazê-lo, você tem que pensar nessas nuances todas, porque, não, eu trouxe o melhor, tá bom, você justificou o retorno dele, mas eu torço muito para que ele vá bem, torço muito para que ele vá bem, porque senão vão danificar a imagem do rapaz, e eu acho que isso também não é correto.
Muito bem, mas teve uma sorte ontem o gol contra depois de fazer gol pro time dele, né? Deve ser triste você fazer um gol contra. Já fez algum gol contra aí, o Giba, na sua carreira, cara? Chegou a fazer? Já? Fiz. Não, foi foi o seguinte, o cara foi no fundo, Internacional de Limeira e Santo André. Aliás, a camiseta que você tá usando é da Inter, né? Da Inter de Limeira. Oh, beleza, hein? Aí, dos anos que nós fomos campeões, nós fomos homenageados lá. Poxa, que legal. E o cara foi no fundo e fez que foi cruzar. No fundo não, assim, dentro da área pequena. Sim. Da área grande, dentro da área grande. Fez que foi cruzar e não cruzou. E eu dei um saltinho. E ele cruzou. E eu peguei e só levantei a cabeça para atingir a bola bateu na minha testa. Eu caí no chão, olhando a torcida de frente, começou a gritar. Eu olhei para trás, a bola dentro do gol, goleiro caído. Eu perguntei pro Silas o que aconteceu. Ele falou, gol seu. Gol seu. Aí eu peguei, mas depois eu fiz um gol de fora da área e dei o passe pro outro. Quer dizer, ganhando de 2-1. Mas o gol contra sempre fica, cara. Você pode fazer 5 gols, você tem um alívio da equipe, mas o gol contra, cara, sempre fica. É ruim fazer um gol contra, mesmo que você não tenha culpa no lance, né? Mas é terrível. Tem um detalhe aí, sabe, Gil? Oi, pode falar. Um detalhe aí que você falou, naquele gol do Palmeiras ontem, se vocês prestarem atenção, o rapaz que fez o gol contra, que depois fez o gol Murilo. A favor, muitas vezes, Murilo, o atleta, eu não observei bem, mas acontece muito isso, ele é o cara da cobertura dos zagueiros. Quando a bola foi no fundo, se ele acelerasse, ele poderia estar no ponto onde a bola bateu na perna dele antes, e ele já poderia estar com a decisão tomada no momento que ele estava em deslocamento. Por isso que tem treinamento dinâmico e estático. Quando você bota o cara para correr, você tem que criar no emocional dele algumas estratégias. Por exemplo, vai daqui ali na frente 10 metros, volta, toma, faz uma multiplicação, 5 vezes 8 menos 5 me dá o resultado. Nesse momento que ele está se deslocando e voltando, ele vai diminuir, ou diminui a velocidade, ou ele não consegue acertar a conta, por mais facilitado que seja o número. 5 mais 5 menos 2, dá um tiro de 10 metros e volta. Nesse percurso, ele não só corre, ele tem que fazer a conta. E nós temos que criar esses dispositivos, conectar a parte cerebral, a parte nervosa do tema, junto com o movimento, para quando chegar ali ele já ter uma solução. Só que não deu tempo, foi tão rápido, como disse o capitão, a bola foi rápida e ele não teve tempo para pensar. Por isso que a ideia que eu estou tentando, não sei se o meu internauta vai entender, é você, antes de você chegar no ponto, lá você já tem que estar com alguma coisa preparada. Porque às vezes a bola vem de uma forma que ninguém sabe como ela vem e acontece o que aconteceu. Mas o gostoso, né, Giba, é a surpresa do lance. Se ele não tocasse o Murilo, tava o Hulk ali, né? Mas você sabe que tem uma novela que era, acho que é o Murilo, né, que era o ator, que ele perdeu um pênalti ou um lance na decisão, ele ficou marcado, aonde ele ia, né, o tempo todo na vida dele, até mais velho, ele ficou marcado aí por ter perdido o pênalti. Vou te contar, viu, Jarbas? Deixa eu falar. Depois eu vou contar uma história aqui de um amigo meu. Pode falar, capitão. Olha, o Giba jogou com ele. Eu não tive assim muito contato, era uma época que eu estava mais em São Paulo do que em Curitiba. Teve um jogador no Curitiba, no final de uma competição, ele era bom jogador, um quarto zagueiro, não era mal, não. E o Curitiba estava ganhando a partida, era o último jogo do título, né? Acho que o Giba estava jogando essa partida. Ele fez um gol contra, né? Ele cabeceou e passou a bola, acho que pelo Marola, não sei se era o Marola, o goleiro. Não, a bola foi Curitiba 2-2. 2-2. Estava ganhando. Acho que era o Passarinho, o goleiro do Curitiba. Do Marola era do Atlético, que nós fomos campeões. O goleiro do Curitiba era o Gerson. Isso, eu não sei se ele tentou atrasar pro goleiro, atrasar pro goleiro ou jogar por cima do gol. O Berg, foi o Berg. Isso. O nome dele é Berg, era de Apucarana. Acabaram com a carreira dele, viu, Jarbas? Acabaram com a carreira dele. Até hoje lembro, porque foi fatal, né? Curitiba seria campeão e o empate deu Atlético. É incrível, né? Um lance,
É o que está dizendo o Arthur. É aquele momento que o cara nem sabe o que vai fazer. De repente veio para ele e alguma coisa saiu. Eu posso contar uma só para... Opa, claro. Já que está falando de gol contra, só para terminar, Jarbas. Quem não tem dinheiro tem história, Hidalgo. Aquela época que você se achava, viu, Arthur? Viu, Giba? Você era o maior do mundo, moleque. Eu era aspirante, juvenil, aspirante do Juventus, e o treinamento era contra um time do Juventus titular. Tinha Joaquinzinho, só tinha o Gino, Pinga, Luizinho, Pinga, Gino, Diógenes, Mondionça, todos aqueles marmanjos. Nós éramos moleques ali, né, crescendo, né? Eu, Valdir, Toninho Minhoca, e o Carlos, um grande zagueiro, né? E eu nos treinos, a gente ganhava. O Giba sabe, o time de baixo ganha do time titular. Pô, né? e o treinador não acabava o coletivo. Era maneiro a gente dizer, olha, eu estou procurando meu espaço aí. E a molecada ia pro vestiário sacaneando os veteranos, né? Puta que... Mas era coisa, não era para ser isso. Um dia o Pinga, olha aí, seu Arthur, escuta essa história do teu amigo aqui. Eu estava ali, uma época, porque eu estava saído do juvenil, né? Estava indo para outro clube, não deixaram o contrato, mas a minha função sempre foi volante. Mas naquela época tinha uns 4, 5. O Lima tinha ido para o Santos em 61, eu apareci em 62. Quando ele foi para o Santos, eu estava no Juventus, né? O Lima foi o maior coringa do Brasil. Bom, mas tinha 4 volantes ali, então eles quiseram me colocar, fica ali atrás, vai fazer um quarto zagueiro que vai ser bom para ti futuramente no futebol. Bom, eu assinei o contrato profissional, fiquei de quarto zagueiro e, na verdade, me ajudou depois, quando chegou aquele sistema 4-3-3, o volante um pouco mais atrás. No meu tempo, o volante chegava para fazer gol. Depois foi voltando até para fazer aquele serviço de proteção. E no treino, eu sempre fazia assim, fingia que ia pegar a bola, deixar passar, atrasar para o goleiro, né? E aí estava o Pinga, o Luizinho, o Gino, grandes jogadores, né? E teve uma que eu fui fazer isso, né? Eu fui para sair jogando, quer dizer, poderia ter saído com ela, mas deixei passar porque o cara pensava que eu fosse levar. Não, eu deixei para mim mesmo. O Pinga estava atrás de mim, foi lá e fez o gol no treino. Viu, Giba? Ele chegou para mim. Mas isso que eu não esqueço. Garoto, é muito novo para ficar enchendo o saco aí, querendo mostrar que você tem qualidade, mas respeite os mais velhos. Olha o que eu vi. Imagina. Muito bem. Mas eu vi, entrava por um lado e eu por outro. Aí jogar tua bola, tudo mascarado, né? Aspirante tudo mascarado. Aí eu estava aspirando jogo contra o São Paulo no Pacaembu, um jogo à noite. Aspirantes. Tá. O Faustino jogava no São Paulo, nos aspirantes, tinha o Gonçalo. O São Paulo tinha um baita time. Aqueles que não jogavam no titular, jogavam nos aspirantes. A mesma coisa, só que foi diferente, viu, Giba? Eu dominei no peito, em vez de sair com a bola, eu joguei para trás. Sabe aquela que você não vê o goleiro? Dominei, joguei para trás, o goleiro vai pegar. Tava nada, ele tá do meu lado. Gol contra, no Pacaembu. E aí é aquela sacanagem. Mas você aprende, né? Mas era verdade. Quando é moleque, viu, Arthur? O moleque, o cara acha que sabe tudo, né? E depois a vida vai ensinando. Depois a vida vai ensinando. Vai, aliás, com certeza. Ganhamos o jogo, hein? Ganhamos o jogo e eu fiz o gol de falta ainda, imagina. Não como o Giba. Que alegria. Então, eu fui lá aquela de terceiro homem na barreira com curva, sabe, Giba? Só ali que eu fui bater, não tinha força, né? Era só no terceiro homem. Ainda ganhamos, mas o vestiário... a mesma sacanagem. Capitão, aqui no Santos 76, o Pelé vinha manter a forma. Eu já contei essa história. Aí você vinha no pé do zagueiro pegar a bola. E ele no time de baixo. Ele deu um grito comigo, Gil! Aquilo tá na minha mente até agora, aquela grito dele. Vai fazer o que aí? Vai dar 10 metros para trás, podendo estar 10 metros para frente? Pô, quando tu receber a bola aí, tu vai ter que andar até aqui, já recebe aqui.
Porra, e o rei estava errado? Não. Escuta só como é gol contra, como é perder gol. O Arthur, capitão Ejab, eu faço um amistoso aqui, vou jogar com os Masters do Santos, né? E tem um menino aqui que ele mexe com peixe, o apelido dele é Palhinha, porque ele é parecido com Palhinha. Não, velho, esse novo agora que já parou, que jogou no Cruzeiro. Que já ficou velho também. Isso. E ele é parecidíssimo, E nós estávamos no interior e veio um cara e falou: Gilberto Costa, pô, pelo amor de Deus, nós pedimos autógrafo para você, tu deu, nós pedimos autógrafo pro Serginho Chulapa, ele deu. Pô, aí fui lá pedir pro Palhinha, ele falou que não é ele, pelo amor de Deus, pô. Pô, aí eu falei, deixa comigo. Peguei a camisa, Palhinha, assina aí. Falei, Palhinha, quando pedir assinatura para você, assina, pô. Faz o nome lá, assina. Porque ninguém sabe se você é, não é, tu vai falar que não é, tu vai pô. Aí fomos, 20 dias depois, nós fomos no interior de São Paulo jogar. Aí nós estamos todos sentados assim, antes de ir para ir pro vestiário, o cara falou, Gilberto Costa, assina aqui, Serginho, assina aqui, Edu, Pita, aí o Turira, Palhinha, aí o Palhinha, sou eu mesmo. Aí ele, que meleca, aquele pênalti que tu perdeu na Libertadores, começou a xingar ele. O primeiro dia que ele falou que era ele, os caras começaram a xingar ele, cara. O torcedor tem uma memória que é um negócio impressionante, né, Arthur? Não sei se já aconteceu isso com você, do cara lembrar. Eu me lembro que, olha, pra você ter uma ideia, um comentário que o Barbosa Filho fez em 93. Aí vamos lá, para 2019, eu entrei no elevador, o cara olhou pra mim e falou assim, vem cá, você não é o cara que trabalhava na Tupi? Eu falei, sim. Pô, avisa o Barbosa lá que é o que ele falou em 93. Meu, o cara voltou lá em 93, cara. Eu vou contar uma também. É sim, Arthur. Você sabe que aqui no Gonzaga, eu saio aqui, encontrei um cara, e minha esposa entrou na farmácia e eu fiquei ali fora. O cara contou as histórias que eu nem sabia que eu tinha feito. Porque ele sabia de tudo, cara. É verdade, o torcedor é assim. Eu ia contar esse negócio da memória, é interessante. Eu até lembrei aqui de um fato. Nós estávamos jogando um jogo, não sei se o Giba estava nesse jogo, Atlético Mineiro e Botafogo no Caio Martins. Eu tava. Eu vou te contar a história do. Vou te contar a história do como é o Moreninho, que era de Mato Grosso lá? Mauricinho. Não, outro. Ele era irmão do Toninho. Ele jogava de ponta direita, atacante. Ele era ponta. Que eu peguei o sapato dele verde e coloquei na alface. Nilton? Não, já vou te falar o nome dele. Peraí. Pode falar essa história. Lembra aí. Aí eu tava assim o pessoal me xingando, rapaz. Quando eu cheguei, o alambrado estava encostado no banco. E um cara lá, rapaz, me xingava. No aquecimento, eu estava ali encostado olhando o aquecimento, ele me xingando, mas era assim, ó, quase que rosto com rosto. Aí eu olhava pra ele, não olha pra minha cara, não, seu palhaço, não sei o quê, o cara me xingando. Eu falei, rapaz, mas não tem nada. O que aconteceu? Aí eu ficava olhando, seu bobalhão, mas ele falava palavrão, não foi devagar, não. Aí tá, entramos, começou o jogo e tal, eu tava encostado assim eu cheguei pra frente assim, não tinha negócio de área técnica como é assim hoje não. Era mais ou menos ali perto perto do campo assim, olhando, aí voltava. Aí tinha um cara do Jornal do Esporte do meu lado, aí a bola foi no fundo, aí o Mauricinho, um jogador que nós tínhamos lá, um atacante engraçado pra caramba. Eu treinava muito finalização ali na meia-lua, domina no peito, gira e bate, domina e bate. Aí quando a bola foi no fundo, eu olhei o Mauricinho, eu falei pro cara assim, é gol da gente, eles estavam ganhando de 1-0. Aí a bola veio, eu falei, é gol. A bola viajou, ele dominou no peito, girou e pum! Aí gol. Aí o cara falou assim, como é que você sabe que ia ser gol? Eu falei, pô, a gente treina isso todo dia, quer dizer, a repetição. Passaram-se os anos, eu tô lá ali no centro da cidade, a Rio Branco, ia atravessar ali, uma rua famosa no Rio de Janeiro, eu ia atravessar e foi na 7 de setembro, aí chegou um cara e falou assim, e aí, tudo bem? Aí eu olhei pra cara dele e falei, pô, um escuro alto, forte, cara. Falei, pô, tudo bem. Não tava lembrado de mim, não? Eu falei, não, eu não, pô. Eu fiquei pensando, pô, o que eu fiz de errado, cara? Aí falou, você vai lembrar agora. Eu falei, ih, rapaz, eu fiz alguma coisa de errado. Eu falei, rapaz, eu não tô lembrado, não. Ele falou, você lembra de um cara que tava te xingando no jogo do Botafogo há 5 anos atrás?
Eu falei, cara, eu lembro, agora eu lembrei, era eu. Eu falei pra ele assim, mas por que você fez aquilo? Não, a gente tinha que fechar na cabeça do treinador, porque é ele que fazia o time dele jogar bem. Eu falei, interessante, né? O cara às vezes não sabe nem por que tá xingando, né? Ô, Arthur, lembrei o nome do cara, Dematos. Demarques. Dematos. Dematos. Era irmão do Toninho. Dematos, era irmão do Toninho, que jogou na Portuguesa, um meia-direita, moreninho. Aí, escuta só esse jogo do Botafogo, você colocou ele no segundo tempo. E ele veio conversar comigo. E eu fui pro banheiro urinar. Estou urinando, ele chegou do meu lado e falou, Gilberto, pô, dá pra tu conversar com o treinador, o Arthur? Eu falei, mas o que tu quer? Não, às vezes ele me coloca final do jogo e às vezes não dá tempo para eu aparecer, então eu queria que pudesse entrar uns 20 minutos, 15 minutos. Eu falei, porra, mas às vezes, Matos, às vezes é para você segurar a bola, às vezes é para nós matar, pô, como é que eu vou falar para ele? Não, fala com ele. Aí eu peguei, eu tava urinando, assim, e eu fiz assim, sai daqui, e urinei quase no pé dele. Putz! Escuta só essa história. Aí eu falei pra ele, vai urinar em mim? Eu falei, se eu urinar no teu pé, tu faz um gol. E ele saiu, foi pro vestiário. Aí a gente, porque nós já tinha rezado, já tinha tudo para entrar no vestiário, vamos, entramos, pá. E ele entrou nesse jogo aí, ele chutou uma bola na trave. E nós fomos jogar depois em casa. E no vestiário, no hotel, eu falei pra ele assim, você viu? Eu quase urinei no teu pé, tu quase fez o gol. E tu acredita que o outro jogo eu tô no banheiro, ele chegou do lado pra conversar, ele colocava o pé de ladinho, que era pra me urinar no pé dele. Tu tá falando sério, Gil? Tô te falando sério, pô. Tô falando sério. Rapaz, que Gilberto não existe, cara. Mas tô falando sério, é verdade. Na brincadeira, eu sei. Tem coisa do capitão e Jarbas e amigos. Tem coisa que o treinador não vê, tá vendo aí? Ó? Você viu? Pra você ter uma ideia, os caras vêem o cone que você quer colocar, mas não vê essas coisas de banheiro. Você lembra do Quarentinha? Peraí, o Edalgo. Lembra o Quarentinha? Mas não o Quarentinha do Botafogo, é um Quarentinha que jogou no América do Rio e veio jogar em São Paulo. Centroavante, espigado. E ele gostava de passar um cal no bico da chuteira. Tem essas coisas, né, Giba? Passava o quê? E aí não... Cal. Não, cal. De passar... E não tinha cal lá. Não tinha. Um jogo na Rua Javari. Não tinha. Aí o cara falou, não, fica tranquilo aí, vai trocando de roupa aí que eu vou ter um vizinho aqui que tem o cal. Foi nada. O cara meteu um giz. Pintou a chuteira ali, o bico da chuteira. Eu falei, pô, se não fizer gol também nunca mais. Ele fez 2 gols com giz e não com o cal. Capitão, eu não sei se o Arthur lembra. A minha estreia, eu cheguei sexta, já estreiei domingo contra o São Paulo. Nós jogamos no sábado e domingo, nós fomos para a Espanha fazer o torneio de Cádiz. Torneio de Carranza, fomos até campeões. Ramon de Carranza. Eu fiz o gol e fui expulso. Como assim, pô? Eu fiz o gol. Então, e chegou no vestiário, no hotel, nós estamos lá no hotel, tal, e eu falei assim, veio a sobremesa, né? Em calda lá, como é o nome, aquele amarelo lá? Pudim? Não, outro. Em caldas, que tem caldas lá, vem numa lata. Pêssego. Pêssego em calda. Aí eu falei assim, brincando, pô, mas não tem queijo como é? Goiabada? Pô, time de Minas? Aí o cara cobrou de vocês. Não, eu cobrei dele. Aí o Éder tava do meu lado e falou, quer mudar? Já chegou, quer mudar como é? A sobremesa do time? E eu falei, se eu comer goiabada e queijo, eu faço gol.
Aí o Afonso Paulino, ele foi lá, não sei lá dentro, escutou, foi lá dentro e trouxeram um pedaço de queijo, um pedaço de goiabada. Aí eu comi. Pô, e na minha estreia eu fiz o gol. Aí, ó. Falta. Pô, chegamos pro o outro jogo em Minas. Pô, tinha um pedaço de quase 2 quilos de queijo, de goiabada. Aí eu não fiz o gol, né? Aí o Afonso Paulino olhou pra mim no vestiário e falou assim, ele falou que comia queijo e goiabada. Fazia gol. Pô, também o senhor trouxe 2 quilos de cada um, aquilo me pesou nas costas, não consegui levar pro campo. Aí tu vê, coisas que tu não acredita, cara, são histórias. História, é verdade. Mas verdadeira. Verdadeira. Quem não tem dinheiro... vê, né? A gente não vê essas coisas. Porque aí depois eu roubei o Epaton, que foi treinador do São Paulo, do Internacional, ele que fez o gol no segundo gol. Foi 2-1 para nós, esse jogo. E no segundo tempo, o comecinho do jogo, o primeiro tempo, não lembro, eu dominei uma bola e o cara dividiu com o Rômulo, o goleiro, e o Rômulo ficou caído. E eu não dei a bola, a falta que eu fiz. O cara deu um soco na bola, eu dei um soco na mão dele e não tirei a bola. O juiz veio, cara, me deu vermelho, sem nada, me deu vermelho. Ele podia me dar amarelo. Aí eu falei, mas o goleiro tá caindo no chão. Chegou lá, tinha um corte na cabeça do Rômulo. E ele falou, Gilberto, já te deu vermelho, você não pode, infelizmente, não vou voltar atrás. Eu saí do jogo e fui comentar o jogo lá com o... Caramba, como é o nome dele que fala? Oswaldo Faria. Não, outro. Que sofreu até acidente. Sofreu até acidente. De Minas, você tá falando? Chipa na Ribatinha, como é que fala lá? Você fala que em Minas Gerais? Não, que sofreu um acidente aí. Osmar Santos, Ripa na Churipa. Então, aí ele pediu pro cara ir lá no vestiário perguntar se eu podia subir na cabine dele e ficar comentando o jogo dele com ele. Aí eu fiquei comentando o jogo. Aí nós fomos pro torneio de Carranza, fomos campeões. Quando eu voltei, eu não joguei contra o Fluminense. Ganhamos de 2-0, 2 gols do Éder, parece. Você falou de Limeira. Limeira tinha um narrador conhecido lá, Reinaldo Bastelli, né? Meu amigo. Chupa que a laranja é doce. Era o slogan dele. O canhão do Limeirão. Eu narrei alguns jogos na Jornal de Limeira lá, com o Reinaldo Bastelli. Parece que ele ganhou na loteria e ficou milionário, esse cara aí, né? Isso, e tem o Edmar. Ele também agora tá lá, né? Era o pai dele narrador e agora ele também é narrador. Que interessante. Hidalgo, você viu, né? Tem história, Hidalgo. Por isso que eu falo aqui, esse programa, além de a gente falar dos resultados dos jogos, o mais gostoso é isso, né, Hidalgo? É lembrar, cara, quanta coisa boa aconteceu na profissão de cada um, né, Hidalgo? Eu gosto disso. Foi um momento, né? Foi um momento totalmente diferente de hoje, né? Hoje, essa comunicação instantânea, né? Essa aparição, quer dizer, o cidadão joga hoje para o Brasil inteiro vê-lo jogar, né? Hoje a valorização ao atleta, o atleta, eu colocar na cabeça que ele é um outdoor ambulante dentro do campo, ele fica rico levando mais a sério, porque tem uns que não levam a sério, né? Tem outros que não tem toda a qualidade que a imprensa dá. Aquilo vem ao natural, mas nosso tempo era, se a Gazeta Esportiva não deu, ninguém sabe o que aconteceu, viu, seu Jarba? Aliás, o Hidalgo, o Arthur e Gilberto, a gente vê hoje o meu pai falando quanto foi o jogo. Verdade, a gente hoje observa um Ronaldo fenômeno da vida, né? Dizendo aqui que abre portas pelo nome dele, né? Ajudando na negociação. O cara, quando ele está em campo, ele não tem essa ideia, né, Hidalgo? Você, por exemplo, no rádio, né, o destaque se conquistou em todo o Brasil em quantas jornadas. Eu acho que o cara não tem essa ideia que futuramente ele vai poder usar pro lado do bem, não pro lado do mal, né, Hidalgo? Penso assim. A comunicação você não imaginava, nem passava perto, você dava um valor enorme aos profissionais de rádio, principalmente de rádio. Eu fui um ouvinte de rádio, né? Eu almoçava ouvindo os programas em São Paulo. Eu conhecia todos pelo nome, né? Até pela voz. Pela voz, é. E depois eu tive o privilégio de conhecê-los, né? Agora, vinha conhecê-los porque a gente tinha noção
de que para jogar futebol você tinha que ter o gostar de futebol. Naquele tempo se falava em dinheiro. Que dinheiro? Não se ganhava nada. Ganhava o normal, não era uma coisa absurda como hoje, né? E quem gostava de jogar, jogava. Era muito difícil jogar futebol em São Paulo, é uma escola São Paulo. Difícil, ou tem qualidade ou não. Gilberto jogou em São Paulo, jogou em alguns times, sabe que a vida na capital... tinha um Corinthians forte, um Palmeiras, o Santos, Portuguesa tinha um grande time. O Juventus era o time simpático de fazer as loucuras de ganhar às vezes de um time grande. Agora, eu fiz uma escola muito, que me ajudou muito, foi em Piracicaba. Piracicaba eu joguei 2 anos de segunda divisão, viu, Arthur? 2 anos, a primeira vice-campeão, tinha 40 clubes, era Noroeste, Ponte, Guaraneira, tudo jogando. Série B, Catando Vence, várias equipes, Portuguesa Santista, Jabaquara, era o mundo do futebol, jogava uma série, dizia-se série especial, né? E fui campeão depois de 67. Ali foi a Universidade da Bola, viu, Giba? Interior de São Paulo, o Arthur já trabalhou em São Paulo. A Universidade da Bola está em São Paulo. É o rádio também, né? Não diria tanto, é no interior. No interior você aprende tudo. Futebol no interior de São Paulo. Foi a minha escola, Catando Vence tinha Brida e Brecha. Nossa, Novo Horizontino, né? Mas cada timão que tinha. Capitão. E você chegava no jogo e falava, eu quero mil cruzeiros, 1 milhão de cruzeiros por mês, né? Vai, vamos pôr no dinheiro de hoje, R$1.000. Aí tu ganhava o primeiro jogo R$100 de bicho, o segundo jogo R$100 de bicho. Quando dava R$1.000 no mês, tu ia pegar o pagamento, o Aurelite estava 0, porque tu já ganhou 1.000 no mês. Tu não juntava os bichos igual hoje junta, não. Tu não pegava o dinheiro, cara. Não, era muito difícil. É muito difícil. Piracicaba, com o presidente lá, milionário, ele pagava prêmios bons, né? Mas é isso mesmo, a nossa Quem que era o cara, Hidalgo, na época? Quem que era o dirigente? Quem que era o né? Era o dirigente, Hidalgo? Quem que era na época? Não, era o Roberto da Bronze, o dono da Tatuzinho. Opa, Tatuzinho. Abre a garrafa e me dá um pouquinho, né? Assim. Ô, Giba, como é que você lidava com crítica? O Arthur falou aí desse torcedor do Alambrado, depois de 300 anos o cara lembrou. Como é que você lidava com crítica do seu trabalho? Eu fui diferenciado nessa época. Ele era amigo do Oswaldo Faria. Giba foi amigo do Oswaldo Faria. Hein, Arthur? Oswaldo Faria foi meu amigo, faleceu infelizmente. Puxa, é verdade. Mas ele grande profissional. Quem é o Oswaldo Faria? Foi de rádio. Era comentarista da Itatiaia. O grande nome. Eu era amigo do Você é do tempo do Roberto Abras, de repórter pro Roberto. Sim, verdade. Eu era amigo do Brasil. Eu era amigo do Brasil em Campinas. Brasil do Oliveira. O Brasil, o Brasa. Ô Jaiba, como eu tive uma vida difícil sim, estou te falando que meu pai era... Até meus filhos falam que eu sou dictator com eles, né? Eu gosto das coisas certinhas. Eu gosto das coisas... Você não tem que pegar nada dos outros porque não é seu, e não pegar nada porque não tem ninguém olhando. Não, a honestidade tem que ser sua. E não é porque tem ninguém olhando que você tem que pegar. Exatamente. Eu penso assim. E teve uma história rapidinho assim. Meu filho estava com 6, 7 anos, e eu falei, tu vai atravessar a rua para aprender a atravessar a rua, às vezes, tá? E ele foi na padaria, eu fiquei olhando. Quando ele voltou, o cara da padaria entrou com ele, ele deu uma nota, ele deu uma nota de 20. E ele comprou o pão, e o cara deu uma nota de 20 mais alguma coisa, parecia que ele tinha dado 50. Isso aí o cara da padaria E ele falou pro cara assim, molequinho, pequenininho, o senhor me deu errado. E o cara da padaria deu uma bronca nele, deu errado, por quê? Pensa que eu sou o quê? Não, é que eu dei... Depois o cara da padaria atravessou a rua e me viu, eu tava jogando ainda, e ele me viu, ele veio pedir desculpa pro filho dele na minha frente. Aí meu filho falou assim, não, é que eu dei uma nota dessa pro senhor, o senhor tá me devolvendo essa nota e mais outras, porque ele pensou que ele tinha dado 50, Sim. E meu filho tinha dado 20. Aí, e meu pai me ensinou isso tudo. Quando eu tive esse negócio todo,
eu tinha uma coisa comigo no campo, cara. Eu já falei aqui, quando a torcida me xingava, a torcida contrária me xingava, aquilo me dava uma força, porque se a torcida está me xingando é porque ela está preocupada comigo, porque alguma coisa eu posso fazer de bom para o meu time. Aquilo me dava uma força, cara. Eu ia para dentro do campo, se ninguém me xingasse também, eu ia jogar. Agora não podia, agora o cara me xingando do meu próprio time, eu falei, caramba, eu fiz alguma coisa errada. Então, aquilo, quando o time me vaiava, cara, eu bati um pênalti, Atlético Mineiro e Cruzeiro, eu bati, o árbitro mandou eu voltar, cara. E a torcida tinha 90 mil pessoas, 98, 100 mil pessoas no estádio, gritando o meu nome e a outra me xingando. Tu só escuta o xingo. E eu olhei pro goleiro do Cruzeiro e falei, eu tô tranquilo, já fiz o gol, né? Se eu errar, o juiz é que vai, vamos meter o pau no juiz, ele não podia ter voltado. Aí eu fiquei tranquilo, o goleiro do Cruzeiro bateu a luva na mão, aquilo entrou no meu ouvido, parecia que ele estava batendo na minha cabeça. Quando ele abriu os dois braços, parecia que ele estava com uma luva em cada trave. E a bola tava aquelas bolas que você faz na academia, aquelas bolas grandonas, né? Aí eu falei, aquelas pretas que você levou. Aí eu olhei. Pesado. Aí eu falei, tô tranquilo. O goleiro olhou pra mim e falou, Gilberto. Eu olhei pra ele, né? Ele olhou pra mim, eu tô tranquilo. Ele falou assim, se tu mudar o canto, eu pego. Pô, eu fiquei nervoso na mesma hora. Eu falei, eu mudo o canto, não mudo. Você viu uma palavra, né? Uma palavra. O que eu faço? Não, mas eu sempre convivi com isso, com crítica. Porque a crítica, cara, o cara te xinga porque você é adversário. Entendi. O cara te xinga para te destabilizar. E aquilo eu não deixava me destabilizar. A maneira de você receber, né, a crítica. Isso, me dava uma força muito grande. Entendi. Porque eu aprendi uma coisa, a maldade está nos outros, não está em mim. É a mesma coisa eu tomar o veneno e querer que o outro morra. Exatamente. Eu fico tranquilo. O Hidalgo, o Giba citou aqui o Brasil do Oliveira, não sei se você lembra desse comentarista de Campinas. Você, nas nossas transmissões aqui, você tem o cuidado de achar, né, que você está me interrompendo, às vezes, muito pelo contrário, eu fico na expectativa de querer te ouvir para aprender também com você. Mas o Braz era assim, só para você ter uma ideia, o Arthur, comentarista de rádio comigo lá em Campinas, ele também escrevia para o Estadão, para a Folha, não sei, que o Giba lembrou dele. Começava o jogo, o Hidalgo, era assim, apita o árbitro, bola rolando no brinco. Aí ele falava, Jarbinhas, me chama. Eu falei, meu, calma, o jogo mal começou, cara, você quer que eu te chame já. Ele queria entrar o tempo todo. Ele tinha uma ânsia de vontade de falar, de contar, interessante, viu? Era interessante. Arthur? Não, é ansiedade. Não, vocês estão falando um negócio tão interessante, o emocional, ele atua tanto na vida da gente que a gente não percebe. Eu estava vendo aqui a minha filha vai dar uma palestra aí no trabalho dela e falando muito sobre a parte emocional, né? O trânsito, como é que isso funciona e tal. E olha, eu ontem fiquei ali prestando atenção, uns 20 minutos ela fez a palestra, a introdução e falando exatamente sobre o emocional no trânsito. Eu desviei um pouquinho o assunto, mas é rapidinho porque eu também tenho que sair, que eu estou meio apressado. Então o que aconteceu? Ela me deu um exemplo de que o emocional, ela é psicóloga, né? O emocional da gente, ele diz tudo que você é e o que você poderá ser. Sim. Ou seja, você pode ver primeiro tempo de um jogo de um jeito, segundo é outro, às vezes a maneira como o treinador fala no intervalo, ele motiva ou ele abate. Se você fizer, às vezes, alguns jogadores que pode fazer uma crítica frontal, às vezes, só no ouvido, falar, ó, você está fazendo errado, assim. Se você falar no grupo, você inibe, você perde o atleta. Então, essa história das circunstâncias que acontecem dentro do jogo, que muita gente olha de fora e fala assim, se eu fosse o treinador, eu faria isso. Amigo, esquece, quem não é treinador, quem não estudou e quem está lá todo dia, todos os momentos tem uma novidade. Então, isso faz com que a gente vá crescendo e quando chega nessa faixa etária que eu estou aqui dos 60, você começa a entender, eu preciso ainda aprender muito, você chega à conclusão que você sabe pouco. Grande verdade. Bom, Arthur, então assim, já que você também está com o seu tempo aí esgotado, estamos com 2 minutos para acabar o programa. Capitão Hidalgo, para fechar, Hidalgo, nós temos muitos jogos no fim de semana. Só para lembrar aqui, Hidalgo, deixei até a tela aberta aqui, ó, no sábado o São Paulo pega
agora, Oi, Dal. né, Jaro, para quem agora, nós já falamos bastante do jogo de ontem, para que eles saibam que nós ficamos falando muita coisa de bola. Esse final agora é um prelúdio, né? Sim. É uma conversa de quem viveu isso, tem saudades disso, que a gente tem saudades, não tenha dúvida, daquilo que foi feito de garoto, de como cresceu, como numa época de campeões do mundo, né? Agora tem aqueles estilos, viu, Gilberto, que nem o João Avelino, né? Os caras me contam, os caras contavam, os veteranos, né, Arthur? Aqueles jogadores, né, lá de 50 para 60, né? Eles contavam as histórias, né? E a gente ria, porque não se falava em dinheiro, era só aquela sacanagem deles, né? É verdade, então, verdade. Tipo, não sei qual foi o técnico deles lá, e terminou 0-0, jogo ruim, né? Viu, Giba? Eles entraram no vestiário, né? Aí o cara chegou lá com a cara dele e falou: olha, gente, esqueça o primeiro tempo lá. Viu, Giba? Esqueça o primeiro tempo. Voltem lá e façam a mesma M que eles fizeram esse primeiro tempo. Os caras pensaram que... Verdade. Capitão, rapidinho, tinha um treinador, puta, como é o nome dele? Treinou o Corinthians. Ele tá no túnel, ele tá no dois lances, ele tá sentado no banco do Corinthians. Jorge Vieira tá sentado no banco do Corinthians. Aí daqui um pouco tá para sair para concentração. Daqui a pouco vem um menino e fala assim: seu Jorge, o presidente está chamando o senhor lá na sala dele. E, pô, mas agora? Pô, nós estamos saindo para concentração. Ele falou: não, ele quer falar com o senhor agora. Aí ele está descendo do ônibus, o cara falou assim: leva a mala. Mandou ele leva a mala junto. E a outra é o 15 de Jaú. Ele falou: olha, vai dar a saída. Isso é verdade. Vai dar a saída. O cara dá a saída para trás, o volante segura, o zagueiro mete lá no centroavante, o centroavante salta, raspa para a direita, o cara entra no facão, 1-0 para nós. Daqui um pouco o lateral vai pegar a bola, dá pro zagueiro, o zagueiro domina na cabeça do centroavante. O centroavante cabeceia, aí o centroavante para a direita, ele: não, seu burro, para a esquerda agora. Eles não estão sabendo, ponto esquerda entra no facão, 2-0 para nós. O zagueiro levantou a mão e falou assim: isso aí tá muito fácil. Aí ele falou: tá fácil? O goleiro saiu jogando com você, tu fez merda, driblou o centroavante, perdeu a bola, 2-1. Tá fácil para nós? Não. Olha só, a palestra dentro... Tu vai pro campo fazer o quê, cara? Fazer o quê, é verdade. Vambora, um abraço para vocês. Amanhã estamos de volta, ao vivo às 9 da manhã, aqui no app da Rádio Futebol, às 18 horas na Rádio CWB News, e o arquivo do programa fica disponível lá na plataforma da Virtus, para você postar a hora que você quiser na programação esportiva aí da sua rádio. Um abraço do tamanho do Brasil, vê se cuida. Tchau, gente. Muito bem. Hoje a menina está limpando a casa aqui, eu sou obrigado a sair.